Fala galera, e aí, como é que vocês estão? A gente precisa aí retomar as atividades da disciplina de irrigação e drenagem, né? Essa aula seria aquela aula de quarta-feira, tá? Me perdoe pelo atraso, mas a dificuldade de gravar é muito grande, né? Principalmente pegar algumas informações que possam dar certo e auxiliar no processo. Então eu tenho que repreparar as aulas com os cálculos, enfim, isso tem tomado um pouco de tempo. É diferente de você chegar na sala de aula e desenvolver a matéria num quadro, tá bom? Então, mas esse link vai estar disponível, o link desse vídeo vai estar disponível do YouTube, né? Para auxiliar, e assim como também os slides da disciplina e os exercícios, tá bom? Por favor, mandem e-mail. Se tiver alguma dúvida, estou tentando me esforçar o máximo possível para que o semestre não seja prejudicado, tá bom? Então, a primeira coisa que queria falar para vocês é que a gente vai dar finalmente entrada aí ao primeiro sistema de irrigação, né? No caso aí é um método de irrigação por superfície, né? Mas eu vou abordar basicamente o sistema que é a irrigação por sulcos, ok? Então hoje a gente vai fazer uma parte introdutória, né? Semana que vem a gente tenta finalizar essa parte aí de irrigação por superfície, né? Tá chegando a questão da avaliação e eu não sei ainda como fazer, devido a esse problema, né? Infelizmente aí da pandemia, mas vamos tentar solucionar isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, né? A irrigação por superfície, né? Refere-se aos sistemas pelos quais a água é distribuída sobre o campo por gravidade, né? Ou seja, a água ela é conduzida por gravidade, então é necessária uma declividade, utilizando a superfície do solo para escoamento gravitacional, sem causar erosão. Uma das questões importantes aí da irrigação por superfície é que quando ela é bem feita, né? Ela reduz o impacto da erosão, já que ela não é recomendada para solos arenosos, por exemplo. Então, nem todo, em toda ocasião a gente consegue, né, utilizar a irrigação por superfície, né, já que ah, ela tem essa questão aí da demanda de água, né, além disso, né, o outro problema está relacionado aí à erosão. Então, solos aí que tem essa fragilidade com relação à erosão, né, de textura arenosa, basicamente, né, a irrigação por superfície ela não é recomendada, mas ainda assim se utiliza em algumas regiões. Bem, a situação atual é o primeiro método de irrigação a ser utilizado no mundo, né? A gente já falou sobre isso, né? Tanto pelos egípcios como mesopotâmicos, né? Ah, é um dos sistemas mais utilizados no Brasil, no caso método, né? Principalmente lá na região do sul, na produção de arroz, né? Na irrigação por inundação. O grande problema, né, esse terceiro item aí, é que esses projetos normalmente eles são operados com baixa eficiência, em torno de 33%. Isso é um problema, né? A irrigação de superfície, né, ela já tem, né, ela é conhecida por uma baixa eficiência de aplicação. Quando você tem aí um mau manuseio, né, um mau manejo da irrigação nela, então isso faz com que essa eficiência ela ainda seja reduzida muito. Então isso é uma questão importante, que a irrigação de superfície ela é um método disponível, né, é um método importante, mas é necessária a condução de maneira responsável, né, já que o uso do recurso hídrico é um bem comum, né, importante, raro, escasso, principalmente no estado do Ceará, e para isso é necessário alguns critérios técnicos que eu vou apresentar aqui, né, para vocês poderem se entrosar e aí gerar algumas dúvidas na cabeça de vocês, que eu acho que é o mais importante, tá bom? Bem, vocês podem observar que na situação da irrigação ali por sulcos, né, ainda ocupa aí um valor, né, da distribuição de área irrigada por sistemas, né, considerável, né, na região. E isso, né, deve ser pensado antes de mais nada, tá? Bem, vantagens e limitações, né? As limitações é a acentuada dependência das condições topográficas. Então, é importante falar, né, que terrenos muito íngremes, né, é muito difícil fazer irrigação de superfície, né, já que a gente precisa fazer uma sistematização e às vezes o valor ele não compensa, tá? Então, a situada dependência das condições topográficas é um dos itens, né? É inadequado para solos rasos, né? A gente sabe que pode ocasionar salinização, né? Já que a água ela pode encontrar uma camada de impedimento e criar um lençol freático e subir, carregando, trazendo sais. Então, isso é um problema. Os sistemas são parte integrante da área para os quais foram dimensionados, ou seja, o sistema é parte integral, né? Então, não tem como a gente retirar um sistema e colocar o outro, né? Nesse caso, na superfície. Então,
instalou o sistema junto com a área planejada, então permanece daquela forma. A técnica de cultivo deve ser adaptada ao sistema de irrigação, né? E é difícil ajustar o sistema de irrigação a culturas já implementadas. Por quê? Porque a gente precisa fazer sulcos, né? Então fica um pouco complicado, já que culturas com alguns espaçamentos adensados já não podem, né, ser ajustadas, digamos assim, ao sistema, né? Vantagens, eu acho que a maior vantagem é o menor custo para a implementação do sistema. Quando a gente está trabalhando numa área, né, com topografia mais leve, não tão acentuada, porque se a topografia for acentuada, talvez a questão da sistematização possa levar, né, a um custo elevado do sistema, e isso não compensa. Então, o menor custo para a implementação, quando a gente considera aí áreas com topografias mais leves, né, não tão íngremes. Não precisa de equipamentos complexos para sua operação, como bombas, aspersores, e isso já reduz os custos, né, já que eu não preciso de tubulação, emissores, então isso já vem uma redução dos custos. Não existe problema de entupimento, já que o sistema ele corta por gravidade, né, então não há necessidade de se preocupar com isso. Posso trabalhar com água de baixa qualidade, então, já que eu não vou trabalhar aí com entupimento, né? Mas a questão de salinização pode ter um problema, mas como é um sistema que trabalha sempre com elevadas quantidades de água, né? A percolação, se houver um sistema de drenagem, que obviamente seria necessário para esse tipo de sistema, de método, né? Águas de baixa qualidade, com salobras, digamos assim, pode ser sim trabalhados, né? E o mais importante é que se adapta a qualquer tipo de cultura. O sistema de irrigação de superfície, né, um sistema muito utilizado no mundo até hoje, né, e ele se adapta de fato a qualquer tipo de cultura, né, contanto que haja um planejamento. Bem, os tipos de irrigação de superfície, a gente tem as irrigações por sulcos, que é aqui no Nordeste do Brasil é a mais utilizada, a irrigação por faixas e a irrigação por inundação, tá? Esses são os três aí sistemas utilizados, né, no método de irrigação por superfície. Bem, a irrigação por superfície ela possui algumas estruturas hidráulicas importantes, né? Desde a região de suprimento de água, deixa eu tentar marcar aqui, em amarelo, né? Water Supply, aos sistemas de condução, né? Aos canais que conduzem até a área de interesse e a partir daí os sulcos, né? Ou áreas irrigadas, conforme eu estou mostrando aqui. Então, é um sistema assim ainda complexo e necessário cálculos hidráulicos para poder, né, dimensionar ele com uma certa eficiência. Isso é muito importante. Bem, os sulcos eles podem ser, né, de uma maneira reta, né, podem acompanhar alguma declividade e aí podem ser feitos manualmente, né, através de uma enxada ou outro tecido agrícola, né, que possa ser utilizado. Então, é um sistema bastante, digamos assim, simples quando a gente for falar na complexidade que envolve os outros sistemas de irrigação e métodos, né, como a irrigação por aspersão e irrigação localizada. A irrigação em faixas, né, também é um sistema em que a água ela é conduzida por faixas, obviamente, né, em que abre-se um setor, né, vocês estão vendo na figura A partir do momento que essa faixa ela é totalmente inundada, fecha esse setor, passa para outro setor que normalmente, né, são fechados com taipas ou, né, alguma estrutura hidráulica que comporta, tá? Bem, a irrigação por inundação podem ser tabuleiros retilíneos, tabuleiros em contorno, são muito utilizados, né, na produção de arroz. Acho que em Morada Nova, aqui no Ceará, né, tem esse tipo de irrigação, certo? Contudo, né, há certas críticas sobre o uso desse tipo de sistema, já que a lâmina mantida, né, a uma certa altura, né, pode ser excessiva, né, e também essa lâmina depois é escoada, e se não reaproveitar dessa água, né, pode gerar um problema. Então, isso é uma das grandes questões. Bem, algumas estruturas de desvio de água, né, a gente pode trabalhar também com passagem de água em tubo de concreto, né, ou passagem de água em tubo corrugado, por exemplo, né, na barragem ou na água, né, que está disponível para poder ser conduzida até os canais secundários, né? E aí você vai ter um sistema de distribuição com várias partes, né? Que aí controla ou dosa a questão da vazão
e alguns sistemas de distribuição, né, de comportas que fecham e abrem, né, ao longo dos canais, né, para distribuir, né, até os canais aí que conduzem à área de interesse, que podem ser feitas através de sifões ou tubos janelados, certo? Então, esses são sistemas de distribuição da água, né, até os sulcos, por exemplo, né? Percebo ali um plástico, né, nos tubos janelados, já que é para evitar justamente a queda da água e gerar alguma erosão no início do sulco, certo? E aí, no fim, o sistema de condução até as culturas, que são os sulcos, né, que podem ser feitos, né, como eu falei, com alguns implementos agrícolas, não, ou com sulcadores da mecanização, certo? E por fim, né, a água ela é conduzida através desses sulcos, né, para que as culturas sejam irrigadas, certo? Essa área aí é do professor Edmar José Scalope, de Botucatu. O professor José Edmar Scalope, ele é um grande defensor da irrigação por superfície, né? Acho que junto com o professor Nonato, aqui da UFC. E é uma área bastante interessante, é uma área piloto, né? Muito bacana de se ver. E gostaria bastante, né, de tentar gerar alguns vídeos sobre isso depois. Bem, o mais importante, com relação aos critérios técnicos, né, a irrigação por superfície ela tem algumas fases que devem ser estudadas. Né? E quais são? Né? Ah, avanço, reposição, depressão e recesso. Essas são as fases, né, que caem na prova, tá, pessoal? São as fases da irrigação de superfície que não vão ser estudadas aqui ao longo do curso, tá? Então a gente precisa estudar elas porque antes da irrigação de fato propriamente ser feita, né, a água ela tem que chegar até o final do sulco. Né? Senão, a gente não considerar que a irrigação comece quando a água chegar até o final do sulco, as culturas que estão nos últimos comprimentos do sulco podem apresentar alguma deficiência hídrica, né? Já que o tempo ou a quantidade de água necessária para ela não foi suficiente. Então, estudar essas fases, né, do comportamento da água, da irrigação de superfície é essencial. Tá? Então, bem, a primeira fase é a fase de avanço. Né? O que seria essa fase de avanço, tecnicamente? É quando a água é liberada, né, no sistema de distribuição. Né? Então começa aí essa fase de avanço, né? E ela finaliza quando a água ela chega no final do sulco, né? Ou no final da área. Então essa fase de avanço ela é essencial para que a gente possa entender qual é a lâmina de irrigação que eu possa aplicar. Ou seja, quando isso ocorre, essa lâmina de irrigação pode ser aplicada apenas quando a fase de avanço se encerra. Ou seja, o tempo de avanço se encerra. A duração dessa fase é denominada de tempo de avanço. Então, quando o tempo de avanço se encerra, é que começa aí de fato o tempo de irrigação, né? O que a gente chama de tempo de oportunidade, né? É a água necessária que seja infiltrada para que as culturas elas recebam aí a quantidade mínima necessária para o seu desenvolvimento, tá? Então, dentro disso, né? Eu tentei colocar um vídeo aqui, eu espero que dê certo, né? Vamos aguardar para ver. Então, ó, é um vídeo sobre irrigação de superfície, né? Em que a gente vai observar aqui, ó, que a água, né, é liberada, né, pela produção, né, para as culturas, né? E observe que a água ela vai chegar para o final do sul e tem um operador aí fazendo a sua condução, digamos assim, né? Para que os sulcos eles possam ser abertos adequadamente. Então, esse é um tipo de irrigação, da irrigação de superfície, no caso dos sulcos, né? Que é bastante utilizada por pequenas agriculturas, certo? Então vou ficar um pouco de silêncio aqui até que vocês vejam o vídeo, é bastante interessante. Né? Então eu recomendo. É o primeiro teste com relação aos vídeos. Né? Ó, percebam que a água ela não fica tão distante assim das culturas. Né? Então é próximo à cultura mesmo para que a água ela possa formar aquele bulbo, né? a parte molhada, né? E que as culturas recebam realmente o que é necessário. Então, aí ele fechou, agora vai começar, né, a distribuir para outra área. Isso tudo com implemento agrícola, Olha aí, é como se fosse a fase de avanço. Iniciou a fase de avanço.
que a irrigação deveria se iniciar? Quando essa água chegasse até o final do suco. E assim por diante. Então, acho que deu para entender mais ou menos o sistema de irrigação por sulcos, né? Então, é dessa forma que a água é conduzida. Bem, voltando à fase de avanço, né? Então, o que acontece? Normalmente, né, o teste de avanço ele é feito realmente no campo, né? Onde a gente consegue, né, através de piquetes, né, piquetear um sulco, né? E aí, com a ajuda de um cronômetro, por exemplo, né, a gente pode iniciar, né, a contagem a partir do momento que a água começa a escoar no sulco, né? Então, por exemplo, aí na nossa tabela, a gente tem, né, na distância zero, no tempo de avanço é zero. E aí, quando a água chegou nos piquetes a 30 metros, né? Eu vou colocar aqui em amarelo para vocês olharem. Aqui, ó, 30 metros, né? Demorou um tempo de 10 minutos, né? Cronometrado num relógio. E aí, quando a distância, ou seja, a água atingiu o sulco a 210 metros, né? A gente teve um tempo de avanço de 250 minutos. E aí encerra esse processo. Só que às vezes a gente quer reduzir essa questão do comprimento do sulco. Às vezes o sulco maior não é interessante, né? Devido justamente à percolação, né, que se inicia no início do sulco. E aí a gente cria uma equação específica para esse solo, que a gente chama de equação do tempo de avanço, que está aqui disponível, olha a setinha, né, para vocês verem. Então, como é que a gente utiliza ela? É simples, né? Com os dados medidos em campo, eu posso pegar dois extremos aí, né? Por exemplo, a distância de 30 metros e a distância de 210 metros, e poder achar esses parâmetros aí, K e B, que são parâmetros de ajuste da equação, né? Para poder aí determinar esse tempo de avanço, ok? Então, a gente vai começar a fazer um cálculo, e por favor, olhe com muito carinho, porque isso é importante, cara. A gente poder entender esse tempo de avanço para a gente saber o tempo total de irrigação aí que vai ser utilizado no sistema de irrigação por sulcos, tá? Então, por favor, prestem atenção, deem pausa, voltem, façam no caderno, que isso é essencial, tá? Eu tentei colocar os cálculos de uma maneira mais adequada possível, mas eu sei que isso não é tão simples como se fosse feito num quadro, né? Então, se eu errei alguma coisa aqui, me perdoem, né? Mas vou tentar acertar o máximo possível, tá bom? Então, vamos lá. Colocando essa tabela em evidência, né, a gente começa a fazer os cálculos. Então, a gente vai pegar aí o ponto 1. Nesse caso, o ponto 1 eu vou considerar, né, a distância de 30 metros no tempo de 10 minutos. Então, ó, x é 30 e o tempo 1, 10 minutos, certo? Lá na equação que vocês viram do tempo de avanço. Então, o que acontece? Né? Eu tenho a equação aí, né, e vou substituir o tempo de avanço, o TA por 10, né, e o x, né, que é o comprimento do sulco, por 30, certo? E aí eu vou ter K e B como o nosso problema. Então, o que eu preciso fazer aí? Eu preciso descer, né, digamos assim, esse B. Para fazer isso, né, como é um expoente, né, eu posso usar aí a questão do logaritmo, né, que é a função inversa. E aí, com a propriedade disso, eu posso utilizar e converter, tá? O segundo ponto que eu vou utilizar, né, seria T8, né, digamos assim, é quando o sulco, né, a água atinge 250 minutos, né, e com um comprimento de 210 metros. Percebam que eu peguei os extremos, ou seja, o início, né, e o fim, para poder a equação ela abranger todos esses valores aí, né, de 30 até 210, tá bom? Da mesma forma, né, eu utilizei a equação e aí substituí, né, o tempo de avanço, que é 250 minutos, né, e o nosso x aí, que é o comprimento do sulco, por 210, tá? Então, substituindo as duas, eu vou colocar o B em evidência pela função logarítmica, como eu falei, né, para o primeiro parâmetro. Ou seja, log de 10, né, igual a log de K vezes 30B. Então, o que acontece aí? Calculando, né, o log de 30B, né, o B vai descer multiplicando, né, vai ficar B vezes log de 30, né, mais log de K é igual a log de 10, tá? E aí eu sei que log de 10 é igual a 1, log de K é log de K, e log de 30 é 1,47. Então, no final, eu vou ter 1 é igual a log de K, mais B vezes 1,47, tá bom? Então, dessa maneira, log de K vai ser igual a 1 menos B vezes 1,47. Se não conseguir entender, faz de novo, tá? Log de 10 é igual a log de K vezes 30B, então fica log de K mais log de
B vezes 30, né? E aí, resolvendo log de 30 e log de 10, eu vou ter 1 igual a log de K mais B vezes 1,47. Log de K é igual a 1 menos B vezes 1,47. Então, o que acontece? Né? Para segundo extremo, né? Peguei o primeiro, o segundo extremo, né? Eu vou ter aí 250 é igual a K vezes 210B, como vocês sabem. Então, da mesma forma, utilizando o log, né? Log de 250 é igual a log de K mais B vezes log de 210, né? Resolvendo aí o log de 50, eu vou ter 2,39. Resolvendo aí o log de 210, eu vou ter 2,32. Então, no final, eu vou ter essa equação. 2,39 é igual a log de K mais B vezes 2,32. Só que a gente lembra que o log de K, como a gente resolveu, é igual a 1 menos B vezes 1,47. Não lembra? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse log de K aí e vou jogar na equação acima. Certo? Substituindo os valores, obviamente, né? O que é que eu vou ter? Né? Eu vou ter essa equação aí, onde eu posso colocar o B em evidência, que é o primeiro parâmetro de ajuste da equação do tempo de avanço. Então, o que é que a gente tem? Né? Resolvendo aí, né? Fazendo a resolução, B vezes 0,85 é igual a 1,39. Ou, nesse caso, B é igual a 1,63. Então, o primeiro parâmetro da equação do tempo de avanço foi resolvido, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Então, utilizando a primeira equação, né, do primeiro extremo, que a gente falou lá de 30 metros e 10 minutos, lembram? A gente pode substituir aí, né, esse B, certo? Então, 10 é igual a K vezes 30 elevado a 1,63, né? Já que o B está elevado. Então, nesse caso, resolvendo, eu tenho que K é igual a 0,039. Ou seja, eu já tenho K e já tenho B da equação, né? Dessa forma, aí a equação do tempo de avanço vai ser igual a 0,039 vezes x, que seria x é o comprimento do suco, né? Elevado a 1,63. Correto? Beleza. Resolvi. Tá, professor, e agora? Pronto, eu resolvi a equação do tempo de avanço. Sei que a fase de avanço se inicia quando a água é liberada no suco, né? E se encerra quando ela chega no final do suco, né? E eu posso estimar isso com essa equação. Ou seja, da tabela que a gente viu lá, a gente viu vários valores. Mas se eu pegar um valor qualquer daquele, né, e dizer que meu suco não vai ter os 210 metros como planejado, eu vou utilizar outro valor. É só utilizar a equação, eu não preciso fazer mais teste. Certo? Por exemplo, aí, ó, saber o tempo de avanço quando a água chegar aos 182 metros do suco. Qual seria o tempo de avanço aí? Então, é só utilizar, né? Substituir o x por 182 na equação, e aí eu vou saber que o tempo de avanço quando a água no suco chega a 182 metros é igual a 188,35 minutos. Ou seja, a água, né, para chegar até 182 metros, né, na declividade, né, nas condições, né, testadas, pela equação, né, vai ser 188,35 minutos. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido aí. Pronto. Então, o primeiro parâmetro de calcular o tempo de irrigação está aí, né? Que é o tempo de avanço. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Passando para a segunda fase, é a fase de reposição, que ela começa quando a água ou a frente de avanço atinge o final, ou seja, encerrou o tempo de avanço, né? E termina quando a vazão é cortada, ou seja, quando encerra o tempo de avanço, né? A partir daí começa a fase de reposição. Que fase de reposição é essa? É a lâmina de irrigação que vai ser aplicada, né? Que a gente chama de tempo de oportunidade. Ou seja, para isso eu preciso saber a lâmina infiltrada. A gente não trabalha com lâmina mesmo, né? Aplicada. A gente trabalha com lâmina infiltrada, certo? Então essa fase, né? A fase de corte, né? Até a fase de corte é a lâmina que deve ser aplicada nas culturas. Ou seja, a água chegou no final do suco, então encerrou-se o tempo de avanço. A partir daí eu vou aplicar minha IRN, certo? Que seria nessa fase de reposição. Aplicou-se a IRN, cortou-se a irrigação, ou seja, encerrou a fase de reposição, certo? Repetindo, né? Ela se inicia quando a fase de avanço é encerrada, ou seja, quando a água chega no final do suco, né? Então, a partir daí, eu vou aplicar a minha irrigação real necessária, né? Num tempo de oportunidade, né? Depois disso, a fase se encerra quando a vazão é cortada, ou seja, a partir daí começa o processo de infiltração da lâmina, né, no solo, ok?
A fase de depressão, ela corresponde à etapa entre o corte de água no início da área e a exposição de qualquer ponto da superfície, ou seja, a observação da infiltração de água no solo. E isso é essencial para a gente saber se realmente a água está infiltrando de maneira comum, certo? Então, esse instante é denominado de tempo, né, de depressão, certo? Ou seja, a lâmina está sendo infiltrada. E a fase de recessão é quando se encerra o processo, ou seja, a partir do momento que eu vejo a primeira parte do solo exposta até a lâmina ser totalmente infiltrada. Então, essas são as fases aí da irrigação por superfície, né? Isso é muito importante que a gente possa entender, tá bom? Bem, então nesse caso, o que é que a gente tem aí para entender? É o tempo de oportunidade. E esse tempo de oportunidade, né, ele é importantíssimo. Por quê? Primeiro, a gente precisa calcular esse tempo para poder evitar ou reduzir a percolação no início do suco. Lembre-se, quando a irrigação começa a contar, que é depois que o tempo de avanço se encerra, né, a infiltração no início do suco está acontecendo há muito tempo. Então, esse é um dos principais problemas da irrigação de superfície. O excesso de água percolada no início do suco, né? Então, para mitigar esse problema, a gente precisa, né, calcular de maneira correta o tempo de avanço, né? Porque a partir do momento que a água chega no final do suco, é que aí começa a irrigação real necessária. Então, o que acontece? O tempo de oportunidade, tecnicamente, vai ser a partir do momento que se encerra a fase de avanço até que a vazão seja cortada, tá? Então, observe aí no gráfico, né, que a lâmina aplicada, vou colocar em amarelo, né, essa IRN aqui, ó, ou seja, apenas o quadrado aqui vocês estão vendo, certo? Mas aí, devido à fase de avanço, né, a água no início do suco, essa primeira parte aqui, né, é muito alta, tá vendo? Porque há uma percolação, né? Então, no final do suco, né, pelo menos nessa parte aqui, a IRN ela tem que ser correta, aplicada de maneira correta, porque senão eu vou ter tantas deficiências, né, de água no final do suco, certo? Então, a partir do momento que eu calculo o tempo de avanço, eu preciso calcular o tempo de oportunidade, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, ó, de maneira mais clara, a duração desse tempo deve ser tal que a quantidade de água necessária à irrigação seja filtrada no final da parcela, ou seja, no final do suco, tá? Bem, para a gente poder saber essa lâmina infiltrada, né, esse tempo de oportunidade, alguns testes precisam ser feitos, né? Então, o teste de infiltração de água no solo, ele é essencial na irrigação por superfície, né? Então, para isso, a gente tem alguns métodos, né? O infiltrômetro de cilindro, que a gente explicou na aula passada de irrigação, a entrada e saída de água e o método suco bloqueado, que também é um método que pode ser utilizado. Tendo esses testes, eu vou conseguir aí a equação de filtração e com essa equação de filtração eu posso calcular o tempo de oportunidade, que é uma coisa que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, né, o método de entrada e saída de água consiste na aplicação de água no suco, né, no início do suco, né, e a medição da água escoada no final do suco. Tendo-se a diferença desses valores, né, eu vou ter aí a quantidade de água infiltrada no sistema, ou seja, o que apliquei e o que saiu, né? Então, a diferença entre o que eu apliquei e o que saiu foi o que infiltrou. Então, com essa quantidade de água filtrada, né, pela área, né, eu tenho aí o volume pela área, eu vou ter aí a lâmina infiltrada no tempo, certo? Então, toda vez que eu observar essa água escoada no final, num tempo qualquer, né, e a água na entrada, eu vou ter uma lâmina sendo infiltrada. Como, professor? Volume de água, né, infiltrado pela área a ser infiltrada, né? Então, volume por área, lâmina. Lembre-se disso, tá? Esse é um dos métodos aí de determinação da infiltração do suco. Vocês podem observar aí que eu posso medir esse volume de água pela calhas partes, né, na entrada e na saída, né? Já que ela pode medir a vazão, eu tenho uma área, então a partir daí eu tenho, né, um volume, certo? Um volume no tempo, ok? Outra coisa importante, a saída também, ó, pode observar que está sendo quantificado, certo? Então eu tenho aí um volume, né, tenho uma área conhecida, certo? E tenho um tempo de aplicação. Então, tem o vazão, tem o volume na saída e na entrada. Ok? Esse é o método da entrada e saída de água. E o infiltrômetro de sucos também é interessante, por quê? Porque no infiltrômetro de sucos, né, a gente tem aí
o teste sendo feito propriamente, né, num suco, né, isolado, vocês estão vendo aí, né? Normalmente é feito no suco do meio, tendo duas bordaduras, né? E a partir daí se quantifica aí o quanto de água é infiltrado pela medição, né, da altura de água, certo? Ah, o suco a ser feito na condição deve ter esse comprimento, certo? É uma parcela com uma placa de metal, né? Bastante interessante. Esse método também é aplicado, né, para determinar a equação de filtração que vocês viram aí, né, naquela pequena aula de infiltração de água no solo, tá? Vocês vão observar que vai ter um piquete, né, para se colocar, para saber o nível da água. E aí essa medição da infiltração ela vai ser medida no tempo, né? Uma altura de água no tempo, para a gente poder saber a infiltração e a velocidade de infiltração básica, que é tão importante aí para os solos, né? Como a gente já falou. Outra coisa importante, já que a gente vai ter o volume, a gente precisa saber a área infiltrada, né? E essa área que infiltra-se a água, né? Ela normalmente tem uma seção parabólica e pode ser conhecida por esse valor aí, né? Base vezes altura, né? Dividido por 2/3, né? Vezes 2/3. Então, volume pela área, eu tenho a lâmina infiltrada, certo? Um exemplo aí, né? Da infiltração de água no solo, a acumulação, né, no tempo, né, vocês estão vendo aí na segunda coluna, né, a infiltração acumulada, litros por metro, né, e a infiltração, né, litros por hora por metro, né, que nesse caso aí, eu vou pegar os valores aí dos três últimos, como eu expliquei na aula passada de infiltração, tá? Bem, a partir daí eu vou ter aí os gráficos de infiltração e velocidade de infiltração, né, que vocês já conhecem, certo? Bem, a partir daí, né, a gente pode falar um pouco, comentar sobre a infiltração de água no solo. É, é o parâmetro mais difícil de se avaliar a irrigação de superfície em razão da grande variabilidade espacial e temporal. Por quê? Cada solo, né, como eu falei para vocês, pode ter uma textura diferente ou um comportamento diferente a cada metro. E isso é que complica, né, para a gente poder entender aí essa questão do comportamento da infiltração de água no solo. Né? A infiltração de água pode ser representada pela equação de Kostiakov, né? Vocês devem ter visto isso em física do solo, vão ver também em hidrologia, obviamente. Nesse caso aqui, né, 32 é igual a 0,75. Então acontece que, evidenciando aí o tempo de oportunidade, né, colocando a raiz, é bom treinar isso na calculadora, né? O 0,75 vai para lá, dividindo 32, depois eu jogo a raiz de 0,77, tá? Então o tempo de oportunidade, nesse caso, vai ser 131 minutos. Ou seja, eu preciso deixar, após o tempo de avanço, né, eu preciso deixar o sistema ainda com água sendo aplicada por 131 minutos, certo? Por quê? Porque vai chegar o necessário,
ou no caso, vai chegar aos 32 milímetros ao final do suco, certo? Todo mundo entendeu? Beleza, então o tempo de oportunidade é 131. E o tempo de avanço, já que eu sei que o suco tem 80 metros de comprimento, o tempo de avanço é simplesmente jogar a equação aí, o x, né? Eu vou saber que a água chega no final do suco em 50 minutos. Então, o que acontece? Nesse caso, quando a água chegar no final do suco, né, vai ter um período de 50 minutos. A partir daí, eu preciso deixar a água sendo liberada até 131 minutos. Ou seja, 50 minutos mais 131. Nesse caso, o meu tempo de irrigação total vai ser de 181 minutos. Ou seja, no momento que a água chegar ao final do suco, vai demorar 50 minutos. E o momento de eu aplicar 32 milímetros é a partir do momento que a água chega no final do suco. Certo? Então, chegou no final do suco, a partir de 50 minutos, eu vou esperar mais 131 minutos de vazão, né, para que a água seja aplicada. Então, no final, meu tempo total de irrigação vai ser 181 minutos. Tá bom? Tentei explicar da melhor maneira possível. Tá? Então, o que seria o tempo de irrigação? O tempo de oportunidade mais o tempo de avanço. Bem, algumas vezes, devido à longa extensão do suco, né, a gente pode ter um problema aí, né, de escoamento devido à grande água infiltrada no início, né, em metade do suco. Então, devido a esse problema, né, a gente precisa aí corrigir a equação de Kostiakov utilizando aí a velocidade de infiltração básica, né, que é um parâmetro que eu acho que vocês estudaram aí em física do solo, só para tentar lembrar vocês, tá bom? E por fim, o cálculo da vazão. Normalmente o cálculo da vazão ele é feito em campo, né? Mas eu vou utilizar aqui essa equação do professor Bernardo, né? Inclusive está no livro do professor Mantovani, né? De irrigação, princípios e métodos, que é uma equação que pode ser utilizada para vazão aí do suco, por exemplo, tá? Então, ó, a vazão colocada no suco varia em função das características do solo de 0,5 a 2 litros por segundo. Então, o que acontece nesse caso? Né? Qual a vazão máxima para sucos com declividade de 0,7? Né? É só substituir aí, né, o S por 0,7% e eu vou ter uma vazão de 0,90 litros por segundo. Por que a gente precisa ter cuidado com a questão da vazão? Eu já falei para vocês, né, por causa da questão da erosão. A erosão é um problema muito sério na irrigação de superfície. Né? Então, vazões elevadas demais podem fazer com que os canais e os sucos, né, carreguem muito solo, principalmente a camada fértil. Isso não é interessante agronomicamente falando. Então, ter muito cuidado, limitar a vazão devido à questão da textura do solo é essencial para evitar problemas erosivos, tá bom? Por fim, né, algumas considerações importantes, né? Primeiro, geralmente a declividade do suco segue a declividade média do terreno, mas pode variar de 0,2% a 3%. Não devendo exceder a 2% para se evitar problemas potenciais de erosão, como eu falei, né? E recomendo os valores, né, de declividades entre 0,2 a 0,5, né, para solos mais arenosos, ou seja, quanto mais solos arenosos, menor deve ser a declividade. E entre 0,5 a 1,5% para solos mais argilosos. É essencial, né, essa questão do cuidado com a topografia do terreno. A irrigação por superfície é estritamente dependente das condições topográficas. Por isso que vocês estudam em topografia a questão lá da sistematização. É essencial para a irrigação de superfície, tá? Bem, o comprimento do suco é o aumento nas perdas por percolação no início do suco, né? Isso é um problema. Sucos longos demais, né, podem trazer problemas de percolação. Isso não é interessante, né? Diminui significativamente na uniformidade de distribuição de água no suco, né? É um problema, né? Já que a água no início do suco vai estar sendo bem maior infiltrada do que no final, né? E alguns fatores a serem considerados, como eu falei, né? É o tipo do solo, a textura influencia muito na questão da erosão, estou batendo isso na tecla, né? A declividade, né? A cultura em si, a forma e tamanho da área, né? É essencial, né? Áreas com topografia muito íngremes, né, não são recomendadas para irrigação por superfície, né, devido ao alto custo aí, nesse caso da sistematização, tá? Eu acho que foi cumprida aí a nossa aula, né, de irrigação por superfície inicial. Eu espero, né, que as aulas voltem logo, porque eu queria dar o projeto de irrigação por superfície pessoalmente, né, isso é importantíssimo. Não queria dar
o vídeo, né? Mas enfim, ou mandem e-mail com alguma dúvida. Se quiserem fazer algum chat online, algum desse tipo, vocês falam para mim, tá? Agradeço novamente aí a compreensão, né? Estamos tentando fazer o máximo possível para que a aula ela seja conduzida aí da melhor maneira possível, tá bom? Valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau.